Aqui na companhia do escritor, diretor e produtor desse belíssimo espetáculo, uma trajetória incrível, visitando Camille Claudel, Ramon Botelho. Prazer tê-lo aqui no Divã Prazer é meu. E eu queria começar esse bate-papo com você falando como você se aproximou dessa personagem tão icônica e tão, ao mesmo tempo, sofrida por, no seu espírito de época, ter se sentido tão abandonada pela cultura machista que a envolvia. Eu conheci a Camille Claudel quando vi a exposição dela no Brasil nos anos 90. Sim. E eu trabalhava com um diretor chamado Márcio Viana, que era um grande diretor, e a Adriana Rabelo também. Sim. E o Márcio queria montar um espetáculo sobre a Camille. Quando ele falou isso, eu já tinha visto a exposição. E quando eu vi a exposição, eu tinha certeza que eu estava diante de uma das grandes artistas da humanidade. Assim, eu tive um desequilíbrio vendo aquilo tudo. Eu olhei para aquela obra e saí dali mudo, sentei numa sarjeta e chorei uma hora. Sim. E aquilo ficou na minha cabeça e na da Adriana também. O Márcio faleceu, infelizmente, nos anos 90, precocemente, e essa ideia ficou em nossas cabeças. A Adriana foi para Paris, conheceu a Anne Delvaux, que é a biógrafa, e a gente se reencontrou num filme. Eu fiz um curta-metragem chamado Arraiada, no interior de São Paulo. Eu fui ator. Sim. Também. E aí a Adriana falou que essa ideia não saía da cabeça dela. E na época eu estava cursando literaturas na UF. Eu fiz teatro. Sim. E depois eu fiz letras na Universidade Federal Fluminense. E ela me convidou para escrever o texto. E eu aceitei na hora, porque eu sou apaixonado por Camille. E esse foi, de certa forma, o meu retorno para o teatro, porque eu tinha meio que abandonado. Eu deixei de ser ator quando o Márcio morreu, eu fiquei muito triste. Fui fazer literatura, fui pintar, sou artista plástico também, cenógrafo. Né? Tentou outros rumos, né? Isso, eu quis descobrir outras coisas na minha vida. E eu voltei fazendo esse espetáculo. Então, para mim, foi um grande aprendizado. Nós ficamos um ano, eu e a Adriana, debruçados sobre a obra da Camille, a correspondência, a história dessa mulher. A Adriana fez aula de esculturas, fez aula de manipulação de bonecos. Nós tivemos encontros mensais com psicanalistas para entender melhor. E a gente foi entrando nesse universo, entrando, com muito respeito. A gente queria fazer um espetáculo digno. Essa mulher merece um espetáculo. Qualquer referência a ela tem que ser muito respeitosa, porque ela sofreu muito em vida. Né? E acho que a gente conseguiu fazer um bom espetáculo. A prova disso é que a gente está há 20 anos, é uma trajetória de 20 anos. Né? Nós já tivemos a honra, quando na nossa estreia em 2006, nós fomos convidados para abrir uma exposição de obras dela. As obras oficiais, em Belém do Pará, na Estação das Docas. O secretário de Cultura convidou a gente, foi uma experiência brilhante. Nós abrimos uma exposição oficial da Camille Claudel. Né? E desde então a gente vem viajando, fazendo esse espetáculo, paramos na pandemia e estamos retomando agora aqui na Casa de Cultura Laura Alvim, o que é um prazer. Assim, então, depois desse espetáculo, eu fiz outros 2 sobre mulheres. Sim. Eu fiz um espetáculo sobre Carolina Maria de Jesus, que chama Carolina de Jesus, o Diário de Betita. E nós estreamos em 2015 e já viajamos o Brasil, já foi para a Alemanha. É um espetáculo também que tem anos de história. E eu fui convidado para dirigir um espetáculo na pandemia. A gente ganhou o edital Aldir Blanc sobre uma outra mulher, uma senhora. O espetáculo chamava 7 Vidas de Alva, que eu dirigi junto com Sidney Oliveira, a Anja Bittencourt, que era uma grande atriz. Lembro da Anja. E nós concorremos a 5 prêmios UIDU em 2024 e ganhamos o de melhor atriz.
para a Anja, e a Anja infelizmente também faleceu recentemente. Então assim, eu não sei porquê, mas a vida me colocou sempre junto de mulheres maravilhosas, dessas atrizes maravilhosas, dos sonhos delas e de personagens icônicas. E cada vez se aprofundando mais nesses mistérios do arquétipo feminino, né? Sim. E de como ele ameaça o mundo masculino, inexplicavelmente, né? Ameaça muito, sempre, né? Tanto a Carolina Maria de Jesus quanto a Camille Claudel foram duas mulheres muito fortes, as duas geniais, à frente dos seus tempos. Visionárias, né? Visionárias, e que foram apagadas pelos homens, por uma sociedade patriarcal, elas foram apagadas por muito tempo. Elas são muito parecidas nesse aspecto, né? Porque eu acho que talvez, não sei se você concorda comigo, o espírito de época percebe, né, e comandado por homens, né, em vários setores, de como a força daquela mulher poderia deixar um legado nas novas gerações femininas, e isso ameaçar o conservadorismo masculino. Sim. Então é mais fácil você apagar antes que prolifere essa ideia de liberdade, de pensamento. E são essas mulheres que chacoalham, né, uma sociedade. Sim. Elas colocam à prova o status quo que os homens vêm mantendo há muito tempo. É muito cômodo para nós, homens, esse estar tudo equilibrado dentro do que a gente considera bom para a gente. Exatamente. Então, quando chega uma mulher que balança isso tudo, eu tenho a impressão de que a sociedade não sabe o que fazer com essas mulheres, a não ser reprimir, isolar, apagar. E eu acho importantíssimo que o feminismo não é uma luta só das mulheres. Sim. Ela tem que ser nossa. Nós, homens, é um trabalho conjunto para que as coisas mudem, né? E estão mudando. Estão mudando. Quer dizer, tem os retrocessos, mas... que fazem parte de qualquer processo de transformação, né, ir e vindo, mas que primem pela evolução. A evolução do ser humano, independente do gênero. Né? Eu espero que mais. É muito bonito esse trabalho de vocês, né? E ela estava me falando do impacto nas novas gerações, né? E aquela coisa, como o teatro consegue transformar, tocar em áreas aparentemente obscuras, né, dentro do ser humano e fazer com que elas venham à tona e o ser humano se descobrir como algo melhor. Sim. Né? Sim. Isso nós fizemos esse espetáculo 20 anos atrás. E é impressionante como a Camille também tem um público dela. Sabe assim, tem aqueles que são apaixonados e essas pessoas vão levando os filhos, os sobrinhos, e essas pessoas vão descobrindo essa mulher. Vieram dois franceses essa semana aqui, na semana de estreia, né, na semana passada, e eles não conheciam Camille. Não conheciam. Então também não é um problema só nosso, mas também na França. Sim. A Camille nasceu em 1864 e morreu em 1943. Ou seja, ela pegou essa virada. Todo aquele período de término de Segunda Guerra Mundial. E também da Revolução Industrial, do início do século XX. Toda a grande transformação do século XX. E aí tá. Essa mulher genial é internada, esquecida durante muito tempo. Só nos anos 80 é que ela é redescoberta pelo teatro. Pelo teatro, né? Uma mulher, acho que foi a Anne Delbé mesmo, ela perguntou para a família: eu queria fazer uma peça sobre a Camille. Ela descobriu a história dessa mulher e eles falaram assim: tudo bem, só não fala que é nossa parente. Aí ela fez uma peça de teatro que foi um grande sucesso. Aí ela falou: eu quero escrever um livro. A família: tá bom, escreve. Aí ela escreveu um livro, foi um best-seller. Aí esse livro virou um filme belíssimo com a Isabelle Adjani, nos anos 80 ainda, que ganhou todos os prêmios possíveis e imagináveis. E aí a família se interessou, e foi lá: não. Ainda bem. Que aí todo mundo se interessou por essa mulher
E ela ganhou um espaço no Museu Rodin. Agora ela tem o seu próprio museu no interior da França. Né? Então eu penso que é sempre importante essa releitura desses personagens, assim. Que você faça uma peça, um filme, um documentário, uma história em quadrinhos, entendeu? Uma música, porque às vezes as pessoas vão esquecendo. Né? E aí escuta uma música e fala, mas quem é essa personagem? Aí vai procurar. É uma oportunidade de fazer uma justiça histórica a tudo aquilo que ela representou. Ainda que ela não tenha conseguido ser uma artista feliz, né, na sua época, mas pelo menos que o seu legado seja respeitado. Né? E sempre redescoberto, sempre cada vez mais valorizado. Olha, grande sucesso nessa temporada aqui no Laura Alvim. Muito obrigado. E obrigado por tê-lo aqui no Divã Cultural, e sempre precisar divulgar os seus trabalhos, aqui nesse nosso espaço será sempre muito bem-vindo. Muitíssimo obrigado. E venham para o teatro conhecer essa mulher fantástica. A gente fica em cartaz aqui no Laura Alvim, sextas e sábados, 20 horas, domingo às 19 até o dia 27 de abril. Tá bom? Ok, obrigado.